Fala pessoal, estamos começando mais um podcast aqui na Beats e hoje eu recebo ele. Eu falei com vocês que eu ia trazer esse cara aqui, era uma promessa eu cumpri a promessa que fiz com você. Quem é esse cara aqui? José Soares. Gente, olha só o currículo desse homem: psicólogo clínico, especialista em gestão de pessoas, professor, palestrante. É isso tudo? Rapaz, deixa eu até molhar a palavra aqui. Molhar a palavra para corresponder, né? Isso tudo. Então, assim, a gente já tem uma caminhada na psicologia e em várias outras áreas também, que faz, eu chamo isso de mini currículo, né? Então, tem várias outras coisas. Eu tenho formação dentro e fora do país também. Estudei um tempo em Portugal. Então, a gente conta o que é necessário no contexto necessário, mas tem muita coisa por trás também. Gente, eu tô muito feliz de receber você aqui, sabe do carinho que eu tenho por você. É um cara assim que serve de inspiração pra muita gente, pra mim também. É um cara sensacional e eu tô muito feliz. Você lembra onde você me conheceu? Na igreja. Na igreja. Você sabe como é que eu tava vestido? De jiu-jitsu. De kimono. De kimono, Eu lembro. Você vai contar um pouquinho dessa história também. Pois é, essas loucuras aí nas palestras não é de agora não. Então, assim, eu gosto de... eu até postei essa semana nas minhas redes sociais uma crítica, na verdade não uma crítica, talvez uma ponderação às pessoas que infantilizam os adultos em apresentações. Mas eu gosto de usar da criatividade para poder chamar atenção para temas que são recorrentes, científicos, às vezes até técnicos, para poder falar de uma linguagem mais leve. A gente tem até o projeto da Palestra Show hoje também, que tem música, tem palhaço, e o feedback que a gente tem dessas apresentações cara, como é que vocês conseguem falar de um negócio que é tão sério, quando a gente vai falar de liderança, inteligência emocional, trabalho em equipe, um negócio que é tão sério, tão técnico, às vezes tão metodológico, mas de uma maneira muito leve. E aí é porque eu, como ouvinte, eu também gosto de ouvir coisas leves, isso em um tempo agradável e com alguém com uma boa condução. Então, essa crítica que eu faço, eu tento implementar nos trabalhos que a gente está realizando. Isso é bacana. A gente vai começar então a falar sobre isso, sobre essa questão da palestra. Eu estava pesquisando ali no YouTube, no Instagram, em 2018, tem fotos quando você começou a dar essas palestras, que você postou, na verdade, né? Uhum. E de lá pra cá mudou muita coisa. Tanto que agora você tá com a palestra, chama Palestra Show? Palestra Show. Palestra Show. Como é que você fez pra colocar um palhaço na palestra de coisa tão séria? Quando foi essa ideia? Falar, não, eu preciso fazer isso, que acender uma luz pra isso vai ser bacana. Você falou aí de 2018, você deve ter feito lá uma varredura no meu Instagram, mas eu sou do tempo do Orkut também. Então, se o Orkut tivesse ainda disponível para as visualizações, você veria posts ali de palestra também no Orkut. Então, o que acontece? Na verdade, desde a faculdade, desde a minha graduação em psicologia, eu já adotei esse comportamento, essa postura. Eu sempre pensei o seguinte: na graduação eu já tenho que me posicionar como profissional. Então, já na graduação eu promovia seminários, palestras, fóruns, que eu pudesse já ministrar palestras, para quando eu me formasse, você já teria a visão do José Soares como um profissional. Sim. Porque você já me viu falando em vários lugares, aí agora o José Soares, de fato, é um profissional da área da psicologia. Então, antes de 2011, eu já ministrava palestras. Na faculdade eu aproveitei bem esse espaço para poder errar, treinar, ser corrigido, receber críticas. Então eu falei, aqui na faculdade é que eu vou aproveitar isso. E de fato, né, foi um lugar que eu fui lapidado. Eu fui bolsista de iniciação científica também, com a doutora PhD em Sociologia e Imigração, a Sueli Siqueira. Então eu sou cria ali do NED ali, que é o núcleo de pesquisa da Univale. Eu gosto de falar isso porque é o seguinte: hoje na internet a gente tem muito especialista de reels do Instagram. O cara vê lá fragmentos de vídeos de alguém que tem uma fala inteligente e aí o cara monta palestra até em cima disso. Mas aí, assim, não se sustenta. O que sustenta realmente é o cara investir na formação dele, entendeu? Então eu venho de uma base acadêmica, que vem da pesquisa, vem da iniciação científica, e aí as palestras, elas bebem nessa fonte.
Então eu não vou lá falar de liderança com base na minha cachuleta. Entendeu? Sim. Não vou lá falar de trabalho em equipe. Eu não vou falar de habilidades comportamentais, habilidades técnicas, ou falar de algum outro tema que envolve a psicologia, sem embasamento científico. Então, no período que a gente está vivendo, em que as pessoas, às vezes, elas têm muitos argumentos, mas poucos argumentos que vêm fundamentados em pesquisa, é importante dizer isso aqui, né, no seu prestigiado podcast. Com certeza eu estou lisonjeado de estar aqui com você. Eu agradeço, e aí as palestras, elas vêm desse período aí, desde a faculdade. E aí eu vi um mercado em que havia necessidade de levar um formato de palestra com mais criatividade, onde o resultado fosse as pessoas dissessem o seguinte, no final, o tempo passou e eu nem percebi. Então era isso que eu queria e é isso que a Palestra Show promove. Então você tá ali 1h30, 2 horas, 50 minutos e a sensação é que assim, nossa, o tempo passou, cara, já acabou, eu nem vi. E a gente sempre deixa um gosto de quero mais. Sim. Então eu convido você a assistir a Palestra Show e a galera que tá assistindo aqui com a gente. É assim, é surpreendente. Eu posso dizer que não tem ninguém na região fazendo o que a gente tá fazendo. Não, eu comecei a ver algumas coisas lá no seu Instagram. Na verdade, eu te acompanho e hoje eu fiquei vendo tudo, pesquisando. Eu achei muito legal, achei muito diferente. Nós vamos falar agora sobre algo que você é a pessoa ideal pra gente conversar sobre isso. Ainda mais que você fala isso muito na sua palestra. Sobre a saúde mental, principalmente nas redes sociais. Hoje a gente fala que a rede social é algo que a pessoa fala o que quer, não tá nem aí e tal. Mas tem que ter argumento que tá se falando. Então hoje as pessoas falam, hoje eu sou o Ben-Hu, hoje eu sou o coach. Hoje eu vou falar. O que você pensa sobre isso nas redes sociais? Sobre essa saúde mental que as pessoas hoje falam muitas coisas sem pensar. E isso tem trazido muita coisa ruim para a sociedade. Como é que você vê isso? É interessante a gente pensar que a rede social não é só o Instagram, o Facebook, o X. O WhatsApp também é uma rede social, né, que conecta outras pessoas de maneira virtual. E aí eu quero ampliar esse debate para além dessas plataformas, né, que a gente está citando aqui, como Instagram, Facebook e tal, para o WhatsApp. Em alguns momentos eu até costumo dizer que eu penso que não é uma evolução, é uma involução. Porque quando a gente pensa, por exemplo, de um grupo de família no WhatsApp vira uma confusão, será que nós estamos evoluindo mesmo? Quando a gente pensa que um grupo de condomínio no WhatsApp vira um fogo no parquinho, entendeu? É um lugar onde as pessoas elas se comportam de uma forma e presencialmente de outra forma. Sim. E aí eu às vezes até vejo que as pessoas são melhores presencialmente do que elas se apresentam nas redes sociais. E esse comportamento, vamos colocar assim, raso, pueril, é muito efeito disso, de que eu não tenho compromisso com o que eu estou dizendo ou com a ideia que eu estou lançando ali naquele espaço, entendeu? Porque não tem pesquisa, não tem essa necessidade. E aí eu falo, e aí vai ter quem vai legitimar, e aí talvez uma boa parte das pessoas estão legitimando exatamente por ausência de filtro, né? Não existe um filtro individual com um crivo bem elaborado, às vezes para poder assimilar algumas coisas e definir se isso aqui faz sentido ou não faz sentido. Não, isso aqui eu não quero nem ter contato. E aí assim, é uma estratégia minha. Eu nem grupo de família eu participo no WhatsApp. Não, você abre o meu WhatsApp ali e você vai ver. Eu não participo de grupo de família. Ah, mas por quê? Porque às vezes você está discutindo ali assim, gente, a avó, nós vamos levar ela para viajar ou não vai? Aí, só eu que levo? Ninguém mais quer saber dela, aí vira só eu amo minha mãe e não sei o quê, e tal, vira uma confusão. E aí no Instagram também, e aí eu falo isso assim, porque eu pratico a psicologia clínica desde que eu me formei, desde 2011. Então eu tenho pacientes que hoje procuram o consultório, vão para a terapia, porque estão sofrendo de ansiedade em função do excesso de consumo de redes sociais. Sim. Entendeu? Então, e isso é tão sério que quando chega um adolescente, por exemplo, no meu consultório com queixa de ansiedade, eu peço ele para abrir o celular, loucura,
Pensa bem, nós estamos numa consulta aqui, eu falo assim, você começa a falar assim de palpitação, de alteração do sono, aí eu falo assim, você deixa eu ver seu celular? Ah, você abre aqui para mim, por favor? Aí eu vou lá em geral, tempo de uso, aí eu começo a olhar os aplicativos que você mais utiliza. Aí eu vejo Instagram, WhatsApp às vezes nem tanto, que aí ele não comunica muito, mas ele visualiza muito, e jogos. Então ele está consumindo muita rede social e entretenimento, né? Aí você vê que não tem nenhum aplicativo de educação ou de produtividade, porque, por exemplo, a gente sabe que no iPhone ele classifica os aplicativos por produtividade, por entretenimento ou redes sociais. Aí você vê que ela tem pouco contato com o que é da produtividade. Eu até vi essa semana um vídeo do Pablo Marçal, ele falando assim, né? Ele pegou o celular e falou assim, ó, aí ele jogou no chão, pode jogar aqui? Não, esse aqui não, pode não. Tem um menino bonito aqui, ó. Pode jogar não, tá vendo? Ele joga ele no chão, né? Porque é uma cena bem pra marcar mesmo, pra causar impacto, é coisa de palestrante isso e tá. E aí ele joga no chão e fala assim, ó, você não precisa disso pra comer, você não precisa pra ir ao banheiro, você não precisa disso numa roda de amigos. E verdade, cara. Tem gente que hoje o primeiro hábito é o seguinte, acordou, passa a mão no celular, vai pro vaso. É mesmo. Entendeu? É mesmo. É loucura, loucura. E aí, nesse contexto aí, nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão vivendo hipervigilantes, porque eu não tenho nada para fazer, mas eu estou o tempo todo vendo se alguém mandou uma mensagem. Isso é hipervigilância. Então, eu tenho a sensação de que todo momento eu tenho que ver o que está acontecendo aqui. E essa hipervigilância, ela causa ansiedade e faz com que você se desconecte da realidade ao seu redor e se torne uma pessoa mais improdutiva. Porque isso tem sido uma distração. Aí rouba. Aí você tá lá, igual aqui, né? No estúdio aqui a gente tem programadores, designers, eu vi aqui e tal. Então você tá lá trabalhando numa peça. Aí você falou assim, deu uma distraidinha, olhou pro lado, pegou o celular. Aí você começou a rolar aqui, ó, no Instagram. Você viu que deu 15 minutos. Esses 15 minutos roubou sua produção. Aí a gente tem a queixa de que, cara, o dia acaba, eu tenho a sensação de que eu não fiz nada. Então é isso aí que nós estamos vivendo. Cara, sensacional. É uma aula. Você falou sobre ansiedade, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que hoje a internet ela tem causado muita depressão nas pessoas? Você acha que é uma das causadoras? Então assim, quando a gente fala de depressão e ansiedade, às vezes a gente vai ter sintomas mistos num desses diagnósticos. Eu posso ser uma pessoa ansiosa com sintomas de depressão também. Eu posso ser uma pessoa depressiva com sintomas de ansiedade. E aí, quando a gente envolve rede social nisso daí, a gente vê um comportamento que é a comparação. Que aí vai deixar ou o sujeito ansioso ou vai deixar o sujeito depressivo. Porque aí eu começo a ver o seguinte: gente, todo mundo namorando, não arruma namorado. Minha vida sentimental é uma bosta. Entendeu? Uhum. Então, gente, todo mundo trabalha, não arruma nada na vida. O cara, olha lá, todo mundo tem o seu carro, todo mundo tem isso, olha lá, casa, isso, aquilo, outro. Então, hoje rola muito isso, o que gera uma apreensão, uma inquietação nas pessoas, de achar que a sua vida está funcionando, está fluindo e a minha não, eu estou parado. E aí eu vejo no consultório muitas pessoas que vêm com esse discurso de comparação do que ela está visualizando na vida de outras pessoas. Muitas delas ela nem conhece, mora até em estados diferentes, mas ela passa a seguir e acha que, poxa, eu realmente não presto para nada na vida. Eu não vou conseguir ter sucesso. Porque ela estabelece um parâmetro com base no que ela está visualizando na vida das pessoas. Mas você não sabe o que está por trás e qual que é o objetivo de montar aquele contexto, aquela cena, para vender alguma coisa. Porque eu penso, né, que a forma mais produtiva de usar redes sociais é você estar ali para vender alguma coisa. Sim. Mesmo que seja sua mão de obra, sua imagem. Entendeu? Se você for olhar a minha rede social, você vai perceber que ela tem entretenimento, ela tem informação, ela tem a minha família, mas o objetivo que eu estou fomentando é a minha imagem. Alguém pode dizer, o José é Aparecido, o José é vaidoso. Não tem nada a ver com isso. Eu utilizo isso como uma vitrine para mostrar o que eu tenho aqui dentro. Porque hoje é um espaço, se você não... E aí quem é profissional liberal está assistindo a gente aqui, o cara não entender que é o seguinte: eu preciso ocupar esse espaço
como uma vitrine para mostrar o que eu tenho aqui dentro, para eu poder prospectar clientes, serviços, fazer isso de maneira organizada e bem feita, conectado com, vamos colocar assim, com as regras do jogo, porque se você não sabe jogar na internet, sai fora. Você vai ficar pagando mico lá, entendeu? Então, assim, se eu faço o uso correto, com expectativa calibrada e dentro desse contexto que a gente falou do Pablo Marçal, de que assim, você não precisa disso para comer, você não precisa disso para ir ao banheiro, você não precisa disso numa roda de amigos. Então, quando eu estou produzindo, eu estou com ele na mão. Quando não é para produzir, ele está longe de mim. Então, nesse aspecto, seria uma relação saudável dessa ferramenta que hoje eu vou te falar, poxa, não dá para ficar sem. Mas a gente tem que aprender a estabelecer um equilíbrio. E você falou sobre estabelecer equilíbrio. Você acha que hoje as crianças hoje estão ficando... Tem muita gente que deixa as crianças... tá chorando, tá no celular, vai assistir o celular. E aí eu tenho visto tem alguns amigos que falam assim, eu prefiro que ele fique com minha criança, meu menino de 3, 4 anos, fique com o celular e fique quietinho do que ele ficar o tempo todo, não sei o quê. Você acha que isso tem atrapalhado as famílias hoje? Eu estava conversando com um pediatra esses dias e ele falando que tem chegado no consultório dele muitas queixas de espectro autista. Sim. E aí uma das coisas que a gente sabe do espectro autista é a questão da interação, né, da socialização e tal. E aí ele foi observando, fazendo avaliações de que na verdade não são crianças com diagnóstico autista, mas são crianças que, por estarem imersas no celular, muito no digital e no excesso de tela, não estão aprendendo a conviver. Porque assim, o espectro autista, o diagnóstico é muito mais amplo do que as pessoas imaginam, né? Mas no primeiro momento, quando você pensa em... Eu até vejo na pelada as pessoas sendo pejorativas, o fulano é autista. Por quê? Porque ele não quer... Sim. Ele não quer o quê? Quer ficar na dele? Quer ficar na dele, assim. Ué. Mas não tem só a ver com essa coisa da interação. Mas, por isso que nesse ponto, né, na avaliação do pediatra, é que a gente está rotulando pessoas e crianças com espectro autista, mas que, na verdade, a falta de habilidade social dela, ela está sendo prejudicada pelo excesso de tela. Porque, igual nós estamos numa conversa aqui, olho no olho, tem gente que é incapaz de fitar o olho no outro. Fica olhando pro chão. Ué. Entendeu? Então, mas não é... E aí na psicologia a gente tem um treino que chama de habilidades sociais, né? Que aí a gente treina as pessoas para desenvolver essa habilidade. Porque a gente aprende isso, não é uma coisa que a gente nasce. Sim. Ninguém nasce tímido. Isso aí já é um tabu pra gente quebrar aqui de cara, entendeu? Eu sou muito tímido, não é bobo, puxa o pai. Não, mentira. Ninguém nasce tímido. Ou a gente não é treinado para ser mais expressivo, ou a gente é treinado para ser mais expressivo. É basicamente isso. Bacana demais. Hoje, a faixa etária de pessoas que têm ansiedade, sabe mais ou menos dizer qual a faixa etária hoje, maior ou não? O que eu posso te dizer assim é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Só isso. Entendeu? Então, isso aí são dados recentes aí da Organização Mundial da Saúde. Nós somos o país mais ansioso do mundo, a gente é o país que mais consome, mais do que os Estados Unidos, pra você ter uma ideia. A gente consome mais ansiolíticos do que qualquer outro país. Entendeu? Bacana, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Eu quero falar agora sobre a questão do seu treinamento. Tem muitos gestores no seu treinamento. Quando você termina o seu treinamento em algumas empresas, eu acho muito bacana que o cara deve terminar e falar assim, caramba, a minha gestão estava totalmente errada. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. E esse feedback para você é muito bacana, quando você vai dar esse treinamento das empresas. Então hoje a gestão ela é mais do que você tem que fazer isso, não sei o que. Você tem ensinado as pessoas através do seu treinamento, tanto também como falar na frente das câmeras, tanto também como falar com a pessoa. Porque existem vários tipos de gestores. Aquele gestor mais calado, aquele que conversa mais. Quando você termina o seu treinamento, que você vê que você fez a diferença nas pessoas, como é que é pra você? Então, assim, eu tenho produtos diferentes, vamos colocar assim. Às vezes a pessoa me chama para dar uma palestra na empresa sobre trabalho em equipe, ou então colaboração, ou até mesmo liderança. E aí ela acredita que com aquele trabalho pontual a gente vai resolver uma demanda que é da cultura da empresa. E não funciona.
Quando eu tenho oportunidade de executar um trabalho sistemático, aí eu tenho esse efeito que você está falando. A pessoa fala assim, cara, nossa, minha visão de gestão aqui, eu vi que eu estava completamente errado. Aí eu tenho esse efeito. Mas quando você quer uma dose pontual, você tá ali me pagando, eu vou entregar o conteúdo ali, mas sempre vou deixar essa perspectiva. Você precisa desenvolver um cronograma de desenvolvimento de habilidades com o seu time. E aí você tem ferramentas de gestão, primeiro, para diagnosticar suas demandas, né, fazer, aí a gente chama de FOFO, ou de matriz SWOT, que é uma ferramenta de gestão em que você analisa forças, fraquezas, ameaças e oportunidade. Então, você avalia isso na empresa, já é uma ferramenta, você tem avaliação 360, você tem avaliação de desempenho, você tem várias ferramentas de gestão que você pode diagnosticar a situação que você está vivendo ali. Aí, quando eu tenho oportunidade de levar essa solução de maneira sistemática, aí eu vejo esse efeito mesmo. A gente entregou um produto, um resultado. Mas a maioria dos empresários, eles acreditam que uma palestra vai salvar ou mudar um contexto. E não vai. Entendeu? Porque se resolvesse a missa que ele reza todo dia lá para os funcionários para melhorar o comportamento ou para ter mais engajamento para prospectar clientes, resolveria. No entanto, não é aí. Hoje eu trabalho para empresas dentro e fora do Brasil, orientando empresários, e aí tem uma modalidade aqui bem legal, que agora eu estou atendendo, que são terapia para sócios. Isso daí vale a pena deixar isso registrado aí. Por quê? Pensa bem. A sociedade é um casamento, velho. Sim. Entendeu? Então, se você tem um sócio, 2 sócios, uma sociedade que compõe 3 pessoas com ideias diferentes, comportamentos diferentes e visão do negócio diferente. Então, muitas empresas, elas estão em conflito hoje porque os sócios não se entendem. Aí, lá em casa, com a minha mulher, eu tenho uma relação que eu não sei muito bem explicar, e a minha mulher, ela intervém muito na empresa, mas ela não faz parte do negócio. Mas a opinião dela tá ali dentro. Legal. E aí, eu tô levando isso. Porque eu chego em casa, converso lá, e ela fala, mas você é um bobo. Você deixou falar isso? Você vai deixar isso acontecer? Aí ele quer levar a bandeira de dentro de casa lá para a empresa, sem a menor coordenação, avaliação ou ponderação do ponto de vista técnico, gerencial e de gestão. Então, a terapia para sócios é uma forma também de você equalizar pontos de vistas e essa relação entre sócios para que ela não atrapalhe os negócios. Porque tem muita relação entre sócios que está atrapalhando o negócio. Sim. E aí, como é que eu faço isso? Eu utilizo ferramentas da psicologia, validadas pelo Conselho Federal de Psicologia, como teste psicológico, por exemplo. Um deles é o IFP, Inventário Fatorial de Personalidade, que aí eu faço um levantamento de características de personalidade dos sócios e depois eu faço a devolutiva e a gente começa a trabalhar o seguinte: essas características, elas são suas. Essas são boas, essas aqui não tão boas. E você está levando alguma delas para o negócio. Isso aqui não tem nada a ver com o negócio, isso aqui é seu. Então só cuidado para você não misturar o que é seu com o que é do negócio. Que legal. E aí a gente começa a desenvolver um trabalho mais eficiente para entregar um resultado, porque é aquela máxima, que a empresa ela é o espelho do dono ou de quem está gerindo, entendeu? E aí uma das coisas que eu costumo dizer que a gente mais tem que dominar é a arte de gerir pessoas, de conviver. Então, você pode ter um baita de um currículo de gestão, com a formação em Harvard, Cambridge, Oxford, e aí por aí vai. Mas, cara, se você não aprendeu a conviver com as pessoas, bota seu currículo na testa e ninguém tá dando a mínima. Entendeu? Já viu aquele cara assim, nossa, fulano tem muito conhecimento, mas, nossa, pra conviver com ele é duro. É difícil. Cara, rasga o currículo, velho, que não presta pra nada. O cara que não presta pra conviver com a outra pessoa e conseguir produzir uma convivência harmoniosa, meu irmão, que negócio que vai bem com ele? Na mão dele não vai, não. Então, uma arte que a gente tem que dominar no mundo dos negócios e na nossa vida pessoal é a de se relacionar, né? E aí, a gente que é cristão,
A gente entende a maneira que a gente foi criado. Como é que Deus criou a gente? Com sentidos limitados. Eu não consigo ouvir o Ben-Hu lá da esquina a 100 metros de distância. Eu não consigo enxergar o Ben-Hu a 200, 500 metros de distância. Eu não consigo sentir o cheiro das coisas de longe. Então você pensa nesses sentidos que Deus colocou na gente, é pra gente estar perto. Eu só consigo tocar de perto, só consigo sentir de perto. Então tem que relar. Entendeu? Então a gente foi criado para estar um relando no outro. Entenda bem isso aqui, né, velho? Sim. Um próximo do outro, mas de maneira onde a gente consiga administrar bem os nossos pontos de vista, os nossos ideais. E eu vou te falar a verdade, hoje em dia quando eu vejo um cara caloroso e apaixonado, por exemplo, o Atlético é o melhor time. E aí eu vejo assim que o cara, ele tá cauterizado a mente, tipo assim, não tem espaço para um debate, eu abandono. Eu abandono porque você vai ficar insistindo. Tem perguntas que as pessoas fazem que elas não querem a resposta. Na verdade, eu nem sei o que elas querem às vezes. Né? Então faz qualquer pergunta aí e aí assim, você fala e você vê que tipo assim, ele não acolheu nada do que você falou. Então, bicho, o que você perguntou? Entendi. Então, e aí, esse universo, né? A gente foi por esse caminho aqui, mas é porque empresas têm pessoas. Sim. E as pessoas, elas representam o capital intelectual de qualquer lugar e são elas que têm que ser bem conduzidas e geridas. Quando você está na sua palestra, existem vários tipos de pessoas que pensam diferente uma da outra. Uhum. E já aconteceu na sua palestra da pessoa falar assim, olha, eu não concordo com o que você falou. Já aconteceu com você? Já aconteceu. E foi interessante você falar isso daí, porque eu amadureci muito, entendeu? Antes, de repente, eu rebatia, ou então como eu estava ali como único exclusivo falante, eu tinha um microfone, então eu tinha um poder. Sim. Então talvez eu inferiorizava aquela pessoa. Ou então eu construía um discurso de forma a me favorecer. E aí isso é uma grande besteira. Entendeu? Então assim, hoje quando eu vou para uma palestra, um treinamento, eu vou focado no público que vai me ouvir. Então eu não vou falar para mim, não é palestra para mim e tal, não é o meu ponto de vista. Eu costumo falar que em uma palestra, 99% das vezes a vida do palestrante não importa. O que ele pensa, o que ele acha, que as pessoas querem o conteúdo, que é como. É o conteúdo, tá todo mundo cansado. Igual esses dias eu vi uma pessoa falando assim, José, eu fui na imersão do fulano de tal, paguei caro. Cara, um monte de historinha. Todo mundo contando como ele enriqueceu a vida toda, a viagem, isso, aquilo, outro. Mas e aí, como que eu vou gerir? Quais são as ferramentas? A gente falou aqui de matriz SWOT, a gente falou de FOFA aqui, a gente falou de testes aqui, dando nome, entendeu? Então as pessoas, elas estão cansadas de historinha e elas querem saber do método mesmo, né? Como que faz as coisas. E aí hoje quando eu vou dar uma palestra, eu respeito muito o público que está lá. E quando há um posicionamento como esse de discordância, eu acolho e tento construir. Porque, na verdade, eu estou ali em função deles. Se não tem plateia, não tem palestrante. Então, eu preciso aprender a respeitar o público, né? Assim, eu amadureci muito nesse sentido, porque, principalmente adolescente. Sim. Uma vez eu dei um ciclo de palestras para o Poupança Jovem, no Teatro Atiaia. Foram quase umas 7 mil pessoas. Foi um ensino médio de toda Valadares. Entendeu? Eu fiquei 40 dias fazendo sessões de manhã e à tarde. Eram acho que 3 de manhã, 3 à tarde ou 4, entendeu? Então, tanto que hoje tem um monte de cara aí já mais velho aí, tal, com filho, me vê assim, você lembra de mim do Poupança Jovem? E aí eu lembro uma palestra que aconteceu exatamente isso. Um adolescente discordou de um posicionamento e aí eu fui, macetei o argumento dele. E aí eu falo, cara, que bobeira, hoje em dia não é por aí. Como a gente descobrir que hoje a rede social tem muito coach? Muita gente que fala, faça assim, faça assim. Como descobrir você falar assim, cara, eu não devo fazer o que esse cara tá falando, porque senão desculpa a palavra, vou me fuder se eu fizer isso. Como é que você, como psicólogo, dá
pra pessoa falar assim, olha, cuidado por esse caminho, não vai por esse caminho que você vai se ferrar. O filtro talvez é assim, faz sentido? O que ele tá falando faz sentido? Faz sentido com base em quê? Né? Então, existe um método da psicologia que a gente chama de método socrático, que é filosofia. Eu já dei aula de filosofia. Eu sou teólogo também, né? Você não colocou aí? Desculpa. Desculpa. Eu fiz teologia. E na teologia, tanto na teologia quanto na psicologia, a gente tem disciplina de filosofia. Eu já dei aula de filosofia no ensino médio, de sociologia. E aí, assim, na filosofia, a filosofia nunca está respondendo nada. Você nunca vai ver uma resposta de um filósofo. Ele está sempre perguntando, está sempre provocando. Aí você vai lá para a Bíblia. Há quem diga até que se Jesus tivesse ido na Grécia, no seu ministério terreno, os gregos não teriam deixado ele ser crucificado. Porque o que ele falava era assim, de uma sabedoria, o diálogo e as conversas dele, que aí você vê, né, a coisa de jogar pérolas aos porcos. Né? Vou ficar perdendo tempo aqui. Então, com gente que... Rivalon, que é um teórico da pedagogia, ele falava o seguinte, que não se ensina quem não quer aprender. Então, eu vejo muito nesse contexto de que tem muita gente que não quer aprender. Porque aprender dói, exige. Sim. Então, por isso que esse universo, não tem nada contra o coach, não rotulo o coach, não tem nada disso. Até em um momento da minha profissão, eu até coloquei no meu cartão de visita, psicólogo e coach, já coloquei. Hoje eu não coloco porque é o seguinte, cara, eu tenho uma graduação, 2 pós-graduação, aí eu vou parar e vou falar que eu sou coach, ao mesmo tempo tem um monte de gente com formação nenhuma falando que aí meio que eu com formação me igualo com quem não tem formação nenhuma. Verdade. Então eu tenho que valorizar a minha formação. Então, assim, o que o José é? O José Soares é psicólogo, pós-graduado em gestão de pessoas e especialista em dependência química, entendeu? Então, eu tenho que valorizar isso. E aí, nesse universo, né, do coach, né, que a gente está falando aqui, então, tem muitas pessoas que elas não querem ter o trabalho da pesquisa, do aprender, sair da zona de conforto, que a zona de conforto é esse lugar onde eu não preciso me esforçar. E aí eu prefiro o que estão dizendo, porque isso parece que é fácil, que é a promessa de alguma coisa mais fácil, né? Então, agora, aí eu viro e falo assim, cara, eu vou recomendar um livro pra você. Nossa, eu odeio ler. Ah, cara, então podcast pode ser. O cara não quer fazer nada pra aprender, velho. Então como é que eu vou fazer? Eu tenho uma máxima que de onde não entra, não sai. Igual hoje aqui, nós temos roteiro aqui hoje. Algumas coisinhas mais... Você anotou. Eu, assim, eu tô aqui a queima-roupa. Olha, eu tô aqui a queima-roupa. É verdade. Você não me falou qual... Assim. Sinceramente, aí até esse negócio assim, meio que hora nós estamos falando da psicologia, hora da palestra, hora da empresa e tal. Então, se eu tô aqui é uma roupa, você tá, eu tô aqui, ó, o que dá, velho? Mas o homem é bom, o homem responde tudo, o legal é isso. Tem uma frase sua que você virou e falou assim, nas suas palestras, direção é mais importante do que a motivação. Porque, pensa bem, o que é melhor, um burro motivado ou um burro desmotivado? Motivado. Um burro motivado? Não? Vocês concordam, gente? Não, perdão. Refaz aí, como é que é? Perdão. Mas tá vendo agora que me queimou. Tá. O que é melhor, um burro motivado ou um burro desmotivado? Desmotivado? Um burro desmotivado? Não, é motivado. Decide, motivado, por quê? Glavei, gente, agora eu vou tomar uma, vai. Motivado. Motivado ou desmotivado? Motivado. Essa pergunta eu faço às vezes quando eu tô refletindo sobre a questão da motivação. O motivado pode ser alguém que às vezes ele não detém conhecimento, mas ele está motivado a fazer alguma coisa. Sem saber, eu posso fazer mal cagada. Você está motivado a pilotar um avião, mas você sabe? Não. Falei que você queria me regaçar. Mas dá na minha mão aqui o avião. Não. Eu vou, bobo. Nossa, eu faço Flight Simulation lá em casa lá e tal. Vai dar certo. Vai dar certo. Segura na mão de Deus e vai. É igualzinho no jogo lá e tal. Tô super motivado a ajudar. Eu posso até ter alguém motivado a ajudar, mas ele não sabe como ajudar. Então o conhecimento, a direção, ela sempre vai ser mais importante do que a motivação. Entendeu? Sim. Acabou comigo. Mas eu fico... Mas
Eu queria te fazer uma outra pergunta que eu acho muito legal. Você tem um conhecimento muito grande, né? Em várias palestras, a gente vê o seu jeito de falar. Quando foi que você parou e falou assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida? Claro que você, na escola, você falou assim, eu aprendi muito e tal, mas quando foi você falou assim, é isso que eu quero ser pra mim, é isso que eu quero ser palestrante, eu quero ajudar pessoas. Quando foi que acendeu essa luz pra você falar assim, é isso que eu quero fazer? Na verdade, eu nunca quis ser palestrante. Eu queria ser pastor. Mas não entendi a risada, não. Não, porque você falou engraçado. Até o cara atrás, ele riu ali, ó. Mas nunca quis ser palestrante, eu sempre quis ser pastor. Na verdade, eu como vários adolescentes, aos 17 anos eu não sabia qual profissão eu queria seguir. Não tinha um direcionamento. Aí é a coisa da direção que nós estamos falando aqui. E aí, com 17 anos, foi quando, de fato, eu me converti. E aí a gente fala muito dessa questão da conversão. Em que sentido? No sentido de que eu falei assim, poxa, eu tenho que ser discípulo de Jesus, eu tenho que caminhar com o mestre. E aí, depois dessa decisão, eu peguei e comecei a estudar teologia. Eu falei, poxa, então eu vou estudar, eu quero ser um pastor. E aí, como eu sou presbiteriano, a igreja presbiteriana, ela tem todo um escopo, né? Vamos colocar assim. O cara fala, eu quero ser pastor e você pastor. Não, você vai pro seminário, meu irmão, vai estudar, entendeu? E aí eu fiquei num dilema, porque o seminário na igreja presbiteriana é por internato, você tem que ficar lá. E eu tava fazendo psicologia também, porque eu queria ser pastor. Eu falei assim, então eu vou fazer psicologia também, para eu ser um cara preparado. Entendeu? Aí, na minha igreja, o meu cunhado queria ser pastor, uns 3 amigos lá a mais queriam ser pastor. Aí o meu pastor um dia chegou e falou assim, eu vou embora daqui. Eu falei, por quê? Não, porque aqui não tem ovelha não, só tem pastor. E o pastor pastoreia ovelha. Todo mundo aqui quer ser pastor. Até você quer ser pastor? Aí eu já tomei conta de ponto de pregação, fui diácono durante muitos anos e tal. Aí ele pegou e falou comigo assim, José, pensa bem, todo mundo aqui quer ser pastor. Por que você não fica na psicologia mesmo? Porque você vai falar para pessoas que não vão me procurar. Você vai ser ouvido para pessoas que não vão me dar ouvido. E aí, cara, aquilo ali, ó, deu um flash. No consultório eu pratico psicologia, nas palestras eu pratico metodologia e ciência, mas o meu comportamento, as minhas atitudes não deixam de testemunhar o que eu acredito e a mensagem que eu penso que eu estaria levando se eu tivesse me tornado um pastor. Entendeu? Então, meu testemunho de vida, as pessoas que se aproximam de mim e que veem como eu penso, a minha cosmovisão das coisas. E hoje é aquela história, né? Jesus, quando estava aqui no ministério dele, ele andava sobre as águas o tempo todo. Como é que ele ia de um lado ao outro do rio? Como é que ele fazia? Ia no barco. Teve só uma vez que ele andou sobre as águas, não foi? Aí ele usava o quê? Barco. Um barco. Quem fez o barco? Os homens. O carpinteiro, né? Sim. Na época deve ser, né? O carpinteiro. Não tinha indústria naval, né? O carpinteiro. E aí, cara, a mensagem com relação a isso é o seguinte. Se não existisse o carpinteiro, não tinha o barco. Então Jesus não ia cumprir a missão dele de ir de um lugar ao outro. Então, eu percebi que o que eu faço é um caminho, um meio, um canal, uma forma de levar isso de um lado ao outro, assim como o carpinteiro que fazia o barco lá no passado. Né? Então, aí às vezes tem gente que nem sabe assim, que eu sou cristão, que eu frequento a igreja com regularidade, que eu procuro formar a minha família com esses valores, porque eu não falo. Eu não falo no meu consultório mesmo, às vezes não é mesmo, cara, não sabia que você era crente, velho, é mesmo? Então, às vezes a pessoa até assusta, não sabia, velho. Aí fala assim, você tem uma mente tão aberta. Não tenho uma mente aberta. Eu tenho a mente que, cara, que tem que ter, né? Entendi. Então, que tem que ter em que sentido? Quando você está disposto a aprender, você aprende a ter espontaneamente. Né? Então, quando você tá com a mente assim desprendida, até quando você não quer aprender, você está aprendendo. E aí você começa a ver conteúdo em tudo. Entendeu? Sim. Aí fica até mais fácil para
produzir nas redes sociais. Sim, sim. É, Você já escutou pessoas falando assim, fazer terapia é frescura, pra que essa bobeira, não sei o quê? Pra Já. você. E como é que é? Ué, O que você pensa sobre isso? muita gente pensa assim, né? Terapia, eu vou dar uma enxada esse caboclo para um lote para capinar. Tá faltando é serviço. Tem um áudio de um cara aí, eu adoro esse cara. Ele fala assim: Ô Ronivon, cara, sua vida tá boa demais, cara. Pensa, você não tem um problema, você não tem uma mulher, você não tem menino. Você já viu esse áudio? Já? Nunca ouviu? Já ouviu? Já? Você não tem um problema, cara. Você não tem uma agiota te cobrando. Você não... Então, assim, tem gente que acha que, por exemplo, alguém que desenvolve algum transtorno do humor e tal, algum quadro depressivo, de ansiedade, ou tem crises, fala que é frescura, né? Que a pessoa não tem problema na vida, é por isso que ela tá assim. Mas na verdade não é por aí, cara. Eu até esses dias eu vi uma mulher se posicionando essa semana, aí depois no final da fala dela, ela falou assim... Aí depois eu conversei com ela, e ela sabe que eu sou psicólogo, ela falou, não, José, não, a terapia é bom demais, eu faço terapia há 10 anos. Aí eu vi o posicionamento dela, falei, tá explicado. Empoderamento. Ué. Então, assim, faço terapia tem 10 anos. Por quê? Porque ela tem algum problema mental, algum déficit? Não. É exatamente para ela assumir o controle do comportamento dela, agir com coerência e saber se posicionar quando ela precisa. Entendeu? Por quê? Isso fruto do autoconhecimento, porque ela se conhece. Entendeu? Ela sabe separar o que é dela e o que é do outro. Então, terapia é sobre isso, meu irmão. Sensacional. Vamos falar um pouquinho agora sobre o esporte. O esporte foi fundamental na sua vida, né? Somente o jiu-jitsu, né? Acredite quem quiser, né? Você já disputou campeonato? Já ganhou medalhas? Eu cheguei na minha cidade de caminhão de bombeiro, com carreata. Eu sou vice-campeão europeu de jiu-jitsu, né? Eu disputei esse campeonato em Lisboa, que aí foi quando eu voltei depois para estudar em Lisboa, né? Na verdade, em Lisboa não, em Vila Nova de Gaia, que é uma cidade do lado do Porto ali, em Portugal. Mas essa coisa de estudar em Portugal foi parte desse contato com o jiu-jitsu. Então, assim, o jiu-jitsu surgiu na minha vida na pré-adolescência, entre os 12 e 13 anos ali, ou na adolescência. E aí eu falei sobre isso com a minha mãe hoje. Falei assim, minha mãe falando tal, de algumas coisas que eu faço. Eu falei assim, mãe, que adolescente que eu fui, mãe? Como é que eu era? Os meninos me ofereciam maconha, eu não fumava, rejeitava. Eu nunca bebi na minha vida, não sei, velho. Não é preconceito, não é nada com relação a quem bebe. Mas você falar pra mim que tá certo, um cara que começa a beber na sexta, só para na segunda, que ele perde a interação dele com a família, que ele não sabe fazer outra coisa não ser beber. Se você falar que tá certo, velho, aí você... Entendeu? Você falar que tá certo, o cara... igual uma vez, eu lembro como se fosse hoje, um estudo de caso que a gente tava fazendo na faculdade, eu falei que a gente tinha que intervir no hábito de fumar do paciente, aí a minha colega de faculdade falou que eu tava agindo com preconceito. Né? Sabe porque você não fuma, não bebe, você tem que achar que é errado. Eu falei, não é errado não, vamos começar aqui. É um mau hábito ou não? É uma coisa que tá prejudicando a saúde dele ou não? Aí hoje eu tenho paciente que o cara fuma cigarro eletrônico, o vapor, que o cara já acorda de manhã, vai pro vaso, em vez do celular, tá lá com o vape o tempo todo. Então eu tenho paciente que quer fumar lá na minha sala. Então assim, aí eu vou intervir nisso ou não? Né? É um mau hábito ou não? Aí eu falando com a minha mãe. Né? Eu falei, mãe, que adolescente que eu fui? Esse dia até me criticaram, falaram assim, Zé, você não tem condição de atender esses pacientes, não, Zé Salles. Você não bebe, você não sabe, você não fica louco, você não sabe o que é tomar um pó e tal. Falei, cara, não é por aí, mano. Então, e aí o esporte, ele trabalhou muito bem essa conduta na minha vida, que é a coisa da disciplina. O meu professor de jiu-jitsu, na época era até o Júnior, né? O Carlos Machado Fani, foi meu primeiro professor de jiu-jitsu. E aí ele como ao percato, uma cidade pequena, ele vigiava até quem tomava Coca-Cola nas lanchonetes. Se era atleta dele, podia tomar, beleza, ele não fala nada lá não, mas se chegasse no treino outro dia, você ia pagar 10. Que é um exercício que é dificultoso, ou então você ia passar no corredor polonês. Que é tomar as fachadas, entendeu? Então assim, aí tem gente que olha pra mim e nem acredita que eu sou lutador. Eu já tive 3 academias de jiu-jitsu. A minha equipe feminina já foi a terceira colocada no ranking em Minas Gerais, ali de Alpercato, olha só pra você ver.
eu saía com a turma aí lá pra disputar campeonato no Mineirinho, Belo Horizonte e tal. Aí tem gente que não acredita, olha assim, mas cadê sua orelha quebrada? Não tem nada, tá nada, não acredito não. Aí toda vez que eu falo disso, eu tenho que postar no Instagram a foto de novo pro pessoal acreditar. Mas assim, o esporte, cara, quando a pessoa leva a sério mesmo, porque aí eu vi muitas pessoas que elas, assim, não levaram a sério, desvirtuavam o propósito do negócio e tal. Então, quando leva a sério mesmo, nossa, isso aí tem um valor pra vida da gente, fora o sério. Foi essencial pra você, né? Principalmente sua carreira também. Pra mim foi, porque, ó, deixa eu te falar, ó, meu pai, ele morreu quando eu tinha 12 anos. A minha mãe, com essa coisa de eu ter que criar 3 filhos, teve que migrar para os Estados Unidos. Aí deixou um menino de 12, um de 15 e um de 17 morando sozinho, cuidando do outro. Entendeu? Se o conselho tutelar naquela época... Não, nem lembro na época como é que era a atuação do conselho e tal, mas não, a gente tava já tinha sido adotado, a gente tinha ido para um abrigo. Mas aí, cara, minha mãe foi para os Estados Unidos e tal, essa coisa toda. Então, aí na psicologia a gente entende que o papel dos pais muitas vezes é o papel do cercado, de colocar limite ali, entendeu? Então, quem impôs os limites na minha vida foi a igreja, porque aí eu passei a frequentar a igreja na minha adolescência. Então, ela que me deu esse senso de certo e errado, de moral e ética. Porque num período mais importante da minha vida, com 12 anos, eu consolidando a minha psicoidentidade, eu estava sendo criado por um de 17 anos e um de 15. E aí, o outro papel foi o jiu-jitsu. Né? Que aí eu tinha o professor realmente como essa referência, talvez, paterna, que disciplinava, dizia o certo e errado e a conduta que você tinha que seguir como cidadão. Porque aquela coisa do esporte, ele não forma só um esportista, ele forma um cidadão. E aí, então, o jiu-jitsu ele teve muito esse papel na minha vida também. Eu lembro quando você foi na igreja, pregar na igreja lá, vestido lá, já achou todo mundo diferente. Você foi lá com a minha E irmã. aí, eu acho que nessa época aí, eu estudei com sua irmã, acho que ela até concluiu já o curso, né, de psicologia. Tá terminando, finalizando agora. Ela parou... A SCAT parou, depois ela fez letras. Agora tá finalizando já. E aí, ó, pra você ver, eu fui secretário de educação dela. Isso. Em Alpercata. Assim, como que a vida, ela vai nos posicionando e fazendo a gente reencontrar em cenários diferentes, né? E aí, hoje, então, ela terminando a graduação, porque era um sonho dela desde muito tempo. Parou lá, talvez pelos motivos dela. Eu acho que ela engravidou, teve filhos e tal. E aí é isso mesmo. Aí não dá pra você tocar uma graduação e tocando filhos, você sacrifica muito os meninos. Quem consegue tem os seus méritos e sabe qual é o desafio, mas realmente, assim, é difícil disputar essa atenção. E aí, então, assim, né, nessa época lá, eu tinha voltado de Portugal em 2006. E eu comecei a faculdade em 2007. Aí foi quando eu conheci a sua irmã. Sim. E logo ela... Olha pra você ver como que é essa coisa do testemunho, né? Logo ela viu quem é o José. E eu ali com 18 anos, ela me convidou para falar na igreja dela. Olha que responsabilidade. Verdade. Entendeu? Então, mas é porque ela viu alguma coisa ali. Então, e fruto dessa história que nós estamos contando aqui. Dessa formação... de você ocupar os espaços que vão agregar alguma coisa para você e aí você fazer escolhas que elas não vão gerar prejuízo para sua vida, porque hoje tem um monte de gente fazendo escolha que vai gerar prejuízo. Verdade. Né? E aí, assim, eu sempre falo, quando eu tô falando para jovens, que se você quer se destacar hoje um pouco mais, você não precisa destacar muito, não. Um pouco mais, cara, é só você ler um pouco mais, porque a galera de hoje não tá lendo nada. Galera de todo TikTok. Né, Kaique? Entendeu? Não tem cara que tá o tempo todo no TikTok, não. Não, o Kaique é... Não, aqui o nível é hard. O cara não pode dar mole, não. Tu pode não. Tu falou algo aí que eu ia te interromper, mas eu vou falar agora sobre a questão de dependente químico. Por que você foi pra essa área? Rapaz... Você tira queima-roupa mesmo, né? Você não tô trocando. É porque eu ia perguntar aquela hora. Tem que deixar claro pro pessoal que qual que é a tônica do nosso bate-papo. É a vida. Não, hoje, gente, eu tô querendo saber tudo da vida dele. Então, assim, porque ele é referência. Não preciso nem falar. O Zé Soares, ele é um cara que eu posso falar porque eu conheço. Nunca foi um cara que você achou, eu sou isso. Não. Eu acho muito legal nele. Mas por que você foi pra essa área de dependência química? Dependente químico?
quem tem uma influência muito grande nessa formação, e aí quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu vou buscar especializar naquilo. Então, como é que surgiu a questão da dependência química, né? Eu fui trabalhar em uma clínica de dependência química, que era a Vitória Spa, que era do Dr. Francis. Uhum. E eu fui o primeiro psicólogo dessa clínica. E aí, isso em 2013. Eu tinha me formado em dezembro de 2011. Aí eu trabalhei em outras frentes. E aí o Francis foi abrir essa clínica. Nós nos conhecemos em um grupo de estudo entre psicólogos e psiquiatras. E aí ele viu ali, poxa, vou agregar esse cara na minha equipe. Aí ele fez o convite, eu muito receoso, porque assim, será que eu vou dar conta? Como é que é e tal? E aí então, quando surgiu a oportunidade, eu logo comecei a me especializar. Eu fui fazer uma pós-graduação em dependência química. E aí até assim, eu comecei a perceber que o seguinte, cara, dependência química é uma doença. Porque até como psicólogo recém-formado, na época eu falo assim, isso é falta de vergonha na cara. E não é, entendeu? Então tem muitos profissionais profissionais da saúde, que julgam a dependência química como um rebaixamento de caráter, uma falta de caráter ou até mesmo uma falta de vergonha na cara. E aí, quando na verdade é uma doença, que ela precisa de tratamento, ela precisa de cuidado, muitas vezes ela exige que a família tome decisões pela pessoa, porque ela já não está em condições de discernir, né, a forma dela interpretar a vida e as coisas já roubaram dela essa capacidade de entender o que é melhor para ela ou não. E aí um livro que eu gosto de indicar sobre a questão da dependência química é a biografia do Casagrande, que chama Casagrande e Seus Demônios. É um livrinho assim, né, não tem nenhuma base científica, é basicamente o relato dele com relação à dependência química, o que ele viveu. Mas é um livrinho que eu li o livro assim muito rápido, porque você vai interessando ali pelo enredo da história dele, como é que foi. E aí ele mesmo falando que ele foi internado 3 vezes, mas todas as 2 primeiras vezes ele tentou convencer a família a tirar ele de lá, com o argumento de que ele tinha uma vida muito importante lá fora. Ele era uma pessoa famosa e que ele tinha que cuidar da vida dele lá fora. Ele não podia ficar ali dentro. Aí a última vez ele ficou 9 meses internado. Aí foi quando ele falou, no livro ele fala assim, foi quando eu parei de mentir para mim mesmo. E aí eu vi que eu precisava ficar ali. E aí, como ele foi uma internação compulsória, ele foi levado à força para essa clínica que ficou lá involuntariamente. Aí ele pegou e falou que a palavra forçado deve ser alterada ou entendida como ajuda. Porque muitas vezes eu sou forçado a uma coisa, mas que na verdade aquilo ali parece que é agressivo no primeiro momento, mas é uma ajuda impositiva que eu estou recebendo para eu sair daquela situação. Então aí eu fui para a dependência química nesse contexto, trabalhando na clínica com o Francis. E aí hoje eu não atuo mais nessa modalidade que é de internação, mas tenho vários pacientes dependentes químicos que fazem tratamento ambulatorial no meu consultório. Então são pessoas que não estão internadas, mas estão em tratamento. E aí em tratamento psicológico e tratamento medicamentoso, né, no caso com Francis, né, ou outros profissionais especializados. No modo geral, você tem várias pessoas que você atende. Teve algum caso de pessoas que você atendeu e fala assim, que marcou você, marcou a sua história? Seja algum jovem, algo que você fala assim, esse é o que marcou realmente a minha carreira, ter atendido essa pessoa. Tem vários casos. E assim, eu gosto demais de estar no consultório. Na verdade, eu acho que talvez eu mais recebo do que eu entrego quando eu estou no consultório. E o mais interessante, e aí quando eu falo que tem vários casos, é porque eu não teria condições de falar de um aqui, porque tem vários. Sim. Todos os dias que eu vou atender, e aí na semana anterior eu trabalho um assunto com você e você volta falando de como você conduziu a situação de maneira bem sucedida, em algumas delas é um tapa na cara pra mim. Que eu falo assim, cara, nem eu tô conseguindo. Esse cara foi lá e peitou o negócio, foi lá, fez e resolveu. Entendeu? Exemplo, um cara que muito rude,
turrão, brigão, e que precisa melhorar esse temperamento dele e aprender a preservar os relacionamentos. Aí você vê como que o cara mudou o comportamento dele e tá conduzindo isso de uma forma diferente. Aí você vê assim, rapaz, às vezes tem algumas coisas que eu não tô conseguindo e o cara tá com base. Por isso que aí não é... Por isso que não é o José. Sim. É a ciência, é a metodologia. Como lá eu tô praticando metodologia, não tô praticando o meu exemplo de vida, aí funciona. E aí eu vejo muitos exemplos nesse sentido, entendeu? De pessoas que estão sendo resilientes, que estão dando a volta por cima, que estão fazendo coisas extraordinárias, resgatando o casamento, que estão conseguindo... até a gente falando a questão do vício, da dependência química, cara, você abandonar um vício de 10 anos, por exemplo, de cocaína, o alcoolismo, o cigarro... Cara, esse cara é muito corajoso. Esse cara é forte, meu irmão. A vida dele aí... Isso aí tem que dar um livro, entendeu? Nós estamos falando de uma coisa que não é fácil de abandonar. E o cara conseguiu. Eu tenho vários exemplos, assim, de cara que tava jogando tudo pro alto e o cara conseguiu, sabe, dar a reviravolta, dar a volta nisso daí. E hoje, com doutorado, esposa... família, entendeu? Então, são vários exemplos de pacientes assim que me encantam no consultório todos os dias. E ali eu tô ouvindo, acolhendo a demanda deles, intervindo, mas eu tô aprendendo o tempo todo. Bacana. É nesse momento que você fala, tá valendo a pena, né? Vamos lá agora, vamos trocar de... Hoje eu tô com... Qual que vai ser agora? Vamos ver aí. A gente vê muito você no Instagram, rede social, que você é um cara muito família, né? Eu até notei que não falar errado. São 3 filhos. Aham. Lucas, Vitor e Mirella. Isso. E a esposa, doutora Laísa. É. Uma família que você construiu muito bonita, né? E quando você para olhar os seus filhos e fala assim, cara, que legal ter uma família. Porque, como você falou, seu pai morreu, você tinha 12 anos, então você não teve aquele convívio de um pai, né? E muito você, pouco, né? Muito pouco. E você é um cara muito presente com seus filhos, que eu vejo você, de vez em quando, posta umas fotos brincando e tal. Quando você para e você olha sua família e fala assim, cara, meu patrimônio maior é a minha família. É isso aí. Cara, quando eu olho isso, eu só penso o seguinte, foi Deus que me deu. Não tem essa... Pode falar que eu vou... frase... Eu peguei algo, pode falar que eu vou... clichê, né? Foi Deus que me deu. Rapaz, a minha família foi Deus que me deu, cara. Porque eu não seria capaz de construir uma família e de assim, atrair pessoas tão extraordinárias como eu atraí. Entendeu? Como eu tenho hoje na minha vida. Então, a minha esposa, que assim, é assim uma mulher fabulosa. De uma sensibilidade e sabedoria, entendeu? Para conduzir as coisas do lar, para conduzir a profissão dela, para conduzir a educação dos nossos filhos, conduzir o nosso relacionamento, entendeu? Então, assim, quando eu olho para minha família, é só isso que eu penso. Foi Deus que me deu. E uma coisa que eu tô me esforçando muito é para cada vez a gente se divertir mais juntos. Com o que é simples. É porque hoje o mundo tá tão corrido. E... Eu conversei com uma pessoa que ela virou e falou assim, olha, o que eu faço é o quê? Toda vez que eu chego em casa, eu tiro uns 10, 15, 20 minutinhos pra brincar com meu filho. Porque a gente chega hoje de serviço, eu tô cansado, não, eu vou descansar. Não, cara, para um pouquinho pra brincar com seu filho. E é o que eu vejo que você faz. E você escreveu algo aqui, bem legal, que eu tirei uma foto. Parece clichê. Quando todos os pais falam que seus filhos são os maiores presentes ou que não existe amor maior. Porém, eu confirmo, e é isso e muito mais. Ser pai mudou a minha vida por completo e me fez enxergar o mundo de outra maneira. Hoje eu vivo pelos meus filhos e será assim por toda a minha vida. A família é o maior projeto de Deus. Como José e Maria foram um dia, eu e minha esposa, Laísa, cuidaremos e lutaremos com todas nossas forças para a defesa deste nosso amor maior e bem. Filhos, nós te amamos. Cara, e assim, eu não penso em formar patrimônio para os meus filhos. Eu não tô preocupado com isso. Entendeu? Que não é errado. É. Porque algumas pessoas falam, então...
Não, então, porque o que acontece? Quando a sua maior preocupação é formar patrimônio para sua família e para os seus filhos, você perde, às vezes, o investimento no caráter deles. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque eu tenho pacientes no meu consultório que, de repente, se preocuparam muito com isso, mas os meninos estão na droga. Entendi. Não estão nem dentro de casa. Entendeu? Não tem convivência. Então, aí o que acontece? Por isso que eu falo com o Vitor o tempo todo. E aí eu tenho levado o Vitor em palestras e tal, mostrando para ele como que as coisas funcionam, a vida funciona e tal. E falo assim, ô meu filho, você segue a sua... Aí ele, minha cabeça, papai. Aí eu bato no peito dele e falo, Vitor, você é o quê? Eu sou líder, papai. Para ele aprender a liderar a vida dele e seguir a cabeça dele. Entendeu? Porque... Deixa eu beber mais uma aguinha aqui, né? Caramba. Não, fica à vontade, meu amigo. Porque é o seguinte, se você tem pessoas que são influenciáveis, então assim, você está formando pessoas que elas vão ser conduzidas, elas não vão conduzir. E quando você está formando líderes, filhos que vão atuar e se posicionar como liderança, cara, eu posso não deixar nada para eles, eles vão vencer. Porque tá neles buscar o resultado. Entendeu? Sim. Então, claro que eu viso o conforto da minha família, busco isso Dá um melhor e dar um melhor e tal, de dar uma estrutura, mas eu tô mais preocupado em quem eles vão ser do que o que eles vão ter. Sim. Eu vou fazer minha última pergunta pra gente encerrar aqui, que eu sei que o homem tem os seus compromissos. Rapaz, você foi muita bola que você já jogou aqui, eu já tô... Não, é a última. Eu quero que você fale quem que é o José Soares, pai, esposo, amigo, filho. Quem é esse José Soares? Rapaz, o José Soares, pai, esposo, amigo e filho. É um cara que eu posso dizer assim, aparentemente pode ser que não, mas é um cara muito preocupado em fazer com que as coisas deem certo e fazer o certo. É um cara disciplinado, porque eu sei que tem coisas que a gente só pode errar uma vez na vida, e se você errou, ela vai estragar a sua vida toda. Sim. Então, nesse contexto aí, eu procuro estar focado e acertar o alvo, basicamente. Zé, a gente já vai encerrar por aqui. Primeiro eu quero agradecer, eu tô muito feliz Pra mim é uma honra pra mim entrevistar você. É um cara que eu admiro bastante, sempre falei isso pra você. Até quando eu tava lá em Santa Catarina, eu te mandava mensagem. E pra mim, assim, hoje pra mim eu ganhei o dia. Tô muito feliz de ter entrevistado você, porque além da sua humildade, cara, eu falo que você é um cara muito inteligente, muito inteligente. E pelo que eu percebo, cada dia você vai melhorando mais, estudando mais, procurando mais. E eu quero desejar que Deus continue abençoando a tua vida, tua família. E aqui, a sua casa agora. Quando quiser vir. Show de bola. E assim, eu tô feliz de bater esse papo aqui. Não tem roteiro, né? Foi legal mesmo, não teve roteiro. É um pouco do que o que eu ensino no meu treinamento em comunicação. Quando você tem controle das suas emoções, por exemplo, você já deve ter entrevistado pessoas aqui que, mesmo com o roteiro, você desenhou como que ia ser esse bate-bola com ela e não foi aí o telefone tocando aí, ó. Não foi assim, não foi aquilo que esperava, ou não teve o domínio total e ficou aquela sensação assim, poxa, eu não falei tudo que eu programei. Mas por quê? Porque a falta de controle emocional fez com que ela perdesse raciocínio. Então, aqui, como não tem frio na barriga e não tem taquicardia, foi um bate-papo assim mesmo, no controle das emoções. Então gerou esse efeito, né? De algo que as perguntas que você me fez também reforçou várias coisas, vários conceitos e ideias. E eu saio daqui também levando muita coisa. Eu não fui só entrevistado, mas aquela coisa que a gente falou da filosofia, que as perguntas provocam reflexão. E eu saio daqui com essa reflexão aí que você provocou na minha vida. E assim, sempre que precisar, pode contar comigo, mas agora estabelece um tema, entendeu? Mas assim, por que eu fiz assim? Porque eu sou um cara muito tranquilo a falar. Então
E a oratória do José é muito boa, cara. Então ele manda muito bem. Mas eu tô muito feliz. Obrigado, meu amigo. Próximo você coloca Obrigado. um tema, vamos falar do Enem. O Enem, hoje vamos falar do Enem, Zé Soares. Pode deixar. Senão faltou ele soltar uma do Campeonato Brasileiro e tal. No começo eu falei com ele aqui, só faz perguntas simples, gente. Só pergunta de Jesus e tal, não fica perguntando de escatologia, tal, nada de apocalíptico e tal, nada disso não. Não, mas bacana, meu amigo. Obrigado. Beleza? Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Show de bola. Pessoal, tchau, tchau. Tamo ficando por aqui, viu? Um grande abraço.